Eu quero declarar Efatá nesse ambiente aqui, criado pelo Espírito Santo. Sopra Santo Espírito nos 4 cantos da terra. E que a palavra que vai sair das nossas bocas não vai voltar vazia, mas vai fazer a obra pela qual o Senhor a enviou nessa manhã. Confunde o exército do inimigo nessa manhã. Ao som da minha voz, eu liberto esse ambiente, para que seja um ambiente de fé, onde a palavra é pregada e Deus vai, com sinais e maravilhas, selar essa palavra. Essa palavra que vai sair da minha boca não vai voltar vazia, mas vai operar na vida da Priscila, do Edson, da Kellen, de todos que estão entrando aqui nessa manhã para receber essa palavra da fé em nome de Jesus. Ao som da minha voz, eu libero esse ambiente. Derebasere canta labachuri canta lamasteias. Secai chemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera o teu poder nesse lugar, Pai. Debaste canta masurikai choriai surimanda sericai. Derebalabadachurikai xeremasurianda lamasteias. Derebasurianda lamasteias. Palavra de fé, palavra da fé, palavra da fé. Em nome de Jesus, a unção que despedaça o jugo vai encher esse ambiente até transbordar com a presença de Deus. Recebe agora a unção do Senhor até transbordar com a presença do Espírito Santo. Opera o teu poder, traz as pessoas que têm que estar aqui para ouvir essa palavra poderosa e serem transformadas pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom! Convida os seus melhores amigos, convida pessoas que estão agora desencorajadas uma hora dessa, desanimadas, sem fé, sem esperança. Convida as pessoas que você conhece, que estão com os casamentos. A Demara aqui não pode pôr o Pix. Convida as pessoas que estão aqui agora, que você conhece, que estão precisando de encorajamento, que estão precisando de uma palavra que transforme as suas vidas, estão precisando que as águas paradas das suas vidas sejam movidas. Pastora Elia já pode pedir para entrar, porque nós vamos entrar com tudo aqui, com a palavra da fé. Eu vou dar premissa, e aí nós vamos entrar com a palavra da fé. Xerecalabadachore xeremai xuriandalamas. Se estiver pronta para entrar, só pedir para entrar aí. Reverenda Elia Galdino vai estar conosco aqui nesse dia glorioso que o Senhor nos fez, para nos alegrarmos nele. Nós já estamos apagando todos os dardos inflamados do maligno. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Reverenda Elia. Palavra da fé. Fala onde é que está a alma de Deus, gente. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Enquanto ele vai dando a primícia, eu vou abrindo aqui. Romanos 4:17. Gente, abri em cima, olha. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse para Abraão: você vai ser pai de multidões, pai de nações. Não é verdade? Só que tem um pequeno detalhe. Abraão, quando recebeu essa promessa, tinha 100 anos, reverenda Elia. Tá me ouvindo Sim. bem? Tô sim. E Eita, Sara, sua preciosa esposa, tinha 90. E a Bíblia diz que o ventre de Sara já estava amortecido, ou seja, ela não podia conceber mais. Olhando naturalmente. Mas a Bíblia diz que quando recebeu essa palavra, Abraão deu glória a Deus. E aí, como está escrito em Romanos 4:17, Deus o constituiu como pai de muitas nações, e ele se tornou o grande pai da fé, o nosso pai. Aos olhos de Deus, porque ele creu no Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem. E é isso que Deus vai fazer nessa manhã aqui. Através da palavra que vai sair da sua boca agora, nós vamos dar glória a Deus em tudo que a senhora falar sobre a fé. Seremos constituídos pais de nações e vamos crer no Deus que chama as coisas que não são, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E é isso que a fé faz. Transforma impossibilidades impossíveis
em realidade. O que para o mundo é uma promessa, pastora, para nós é realidade. As 8.000 promessas que tem na Bíblia são para nós realidades, em nome de Jesus. Que Deus te use agora para a sua glória. A premissa está lançada aí. E que Deus continue através da sua boca falando conosco. Pastor, é muito forte. Os 4:7, como está escrito, né? Sim. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. São como se já existisse. Isso aqui é muito forte. Olha, o texto original descreve o seguinte: Sara como estéril, certo? Sara estava estéril, Gênesis 11. Entre Abraão e Sara, o milagre maior não era Sara gerar, mas era Abraão crer nele mesmo. É tão interessante isso, né? Abraão precisava crer nele mesmo. E é isso, pastor. Quando Abraão ele precisava crer, por que a descrença? O senhor começou falando que Abraão tem Isaac, o filho da promessa, com 100 anos. Muita gente, ele vai falar da seguinte forma: Abraão vem dos descendentes de Sem, tem Cã e tem Sem. Sem é aquela pessoa, pastor, que ele vai cumprir o que está lá em Gênesis 5, capítulo 5. O que está em capítulo? Perceber que para eles gerar, eles precisavam cumprir um princípio. E qual era o princípio? Todo filho nascido, eles tinham que trabalhar até 100 anos para os seus pais. É engraçado, não é isso? Eles precisavam dar para os pais 100 anos. E Cã não chega a esse ponto, mas Sem, ele vai cumprir todo o princípio. O primeiro filho de Sem se chama Afaxeses, que ele cumpre, ele vai ter o primeiro filho com 100 anos. Abraão, nesse texto de Romano, Paulo escrevendo, capítulo 17, ele recebeu a promessa que ele seria pai de uma grande nação. O Senhor iria constituir ele. Ou seja, o Senhor, através dele, iria nascer uma multidão. E para isso, ele não poderia quebrar o princípio. Se ele é da descendência de Sem, e a primeira pessoa que Sem vai ter como filho é Afaxeses, o princípio não poderia ser quebrado. Então, você percebe que depois de quase uma década, 100 anos, nós vamos perceber que havia uma promessa sobre Abraão, mas ele precisava continuar no princípio. Ele precisava fazer com que o tempo se estendesse para que a promessa fosse constituída de uma forma correta. Porque vocês podem entender, Deus até, ele altera uma lei, mas ele não quebra princípio. Pastor, Deus não quebra princípio. E por ele não quebrar princípio, agora ele dá uma ordem a Abraão. Eu começo a dizer aqui nessa manhã, se ele depositou em você, se ele fez uma promessa a você, se ele constituiu dentro da tua casa, dentro do teu endereço, dentro da tua geografia, dentro da tua família, dentro da tua parentela, que você seria aquele que levaria alívio para outras pessoas, eu quero lhe dizer que você precisa fazer igual a Abraão. Não é Sara que precisa crer, é Abraão que precisa entender que a promessa está sobre ele e que no tempo oportuno, quando cumprir todo o princípio, se executará, independente das forças que Abraão não tem. Não tinha mais como um velho gerar, mas a promessa estava sobre ele. Não tinha mais como isso acontecer,
mas havia um legado sobre os seus ombros, havia uma promessa, e Deus não retira a promessa que Ele faz a você por conta do tempo, ou por conta das suas forças, ou por conta de você não poder gerar, de estar envelhecido. Você envelhece, mas a promessa não. A Aleluia. promessa está intacta. Eu venho aqui nessa manhã lhe dizer, através desta palavra, que tudo que Deus lhe prometeu se sucederá. Tudo Amém. que Ele verbalizou sobre a sua vida vai continuar de pé. Não, independente do tempo, independente da dor, independente das suas forças que não existem mais, independente do tempo, aleluia, do que o tempo tem feito com você, do tempo ter castigado o seu corpo, o seu depósito. Eu quero te dizer que quando ele chega para fazer o tempo dele, as coisas são renovadas. Há um cirúrgico do céu que desce sobre vida de pessoa para renovar as forças. E eu quero dizer aqui nesta manhã que, independente do tempo de espera que você está vivendo, há um custo a ser concluído, há um círculo a ser fechado, mas há um Deus que vela para cumprir com a sua promessa. Ele olha para mim, ele olha para você e está dizendo assim: eu estou tentando fazer você entender que você precisa acreditar em você mesmo. Eu já fiz a promessa. Ninguém pode impedir a promessa de acontecer na tua vida. Aleluia. Você mesmo. Então ele incentiva a Abraão crer. Deus vai rejuvenescer, aleluia, rejuvenescimento de promessa é Aleluia. dentro de você. E ele está dizendo a você aqui nesta manhã: eu vou, aleluia, renovar as suas forças. Eu vou trazer, aleluia, a força do leão. Eu vou trazer a força do lobo. Eu vou Glória. trazer o que você precisa para você entender que a promessa continua de pé. Não se perdeu uma palavra. Tudo que ele falou ao seu respeito se cumprirá, Cláudia. Há um efatá de Deus aqui, pastor, neste momento. E qual é o efatá de Deus? Ele fez uma promessa. E se ele fez uma promessa, ela está de pé. Independente do que você está passando, independente do tempo, independente da dor, independente das suas cicatrizes, independente das suas rugas, independente do que estão falando ao teu respeito. Sim. Ele está te dizendo: é com você. Não terceirize a promessa. Sara quis terceirizar, mas ele estava dizendo: é com Abraão. O negócio é com Abraão. O negócio é com ele. Eu não terceirizo aquilo que eu prometi na sua vida. Simples assim. Para caramassúria. Ora baia. Ora, que presença, nessa manhã. Fazia tempo que eu não ministrava assim, viu? Eu quero dizer a você aqui nessa manhã: aleluia, ele constituiu pai de multidão perante aquele no qual creu, a saber, aquele que vivificou dentro dos mortos. Ele chama as coisas que não são. Olha aí que forte. Como se já fosse. Como se já fosse. Oh, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que executa a tua história. Hoje, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira de julho, ele posiciona você para você entender, aleluia, que ele é o tempo. Além dele ser o dono, ele é o tempo. Ele está dizendo, independente das circunstâncias, independente de você estar dizendo, o tempo está passando, ele está dizendo: eu sou o tempo. Eu vou renovar a sua capacidade de gerar. Eu vou renovar a capacidade
capacidade de você enfrentar a promessa. Ele diria e não, aleluia, e não cumpriria, não. Ele falaria e ele vai dar recurso, ele vai dar renovo nessa manhã. Este renovo está chegando. Você vai continuar firme no propósito. Você vai continuar firme. Aleluia. Os céus estão estabelecendo para você nessa manhã firmeza. E você vai começar a chamar a existência o que já está pronto. Olha, pastor. Uau. Que presença é essa? Como que eu chamo a existência o que já está pronto? Quando eu creio, eu tenho uma capacidade, Etienne, de chamar a existência o que já está pronto, pastor. Yes! E qual é o motivo? Abraão precisava crer. Aleluia. Abraão, aleluia. O problema não era Sara com a madre fechada, nem o tempo de velhice. O problema aqui era alguém crer que Porque ainda que esteja a promessa tudo foi feita para Abraão, envelhecido, não as para folhas Sara. É ele que tinha iriam. que crer, né? Isso. É O ele que tinha que problema, crer. pastor, não é como se fará. Não é como se sucederá, Cláudio. O problema aqui é alguém para crer. Porque nós olhamos assim e dizemos assim, a madre de Sara está fechada. É um problema. O problema é a gente olhar para as circunstâncias, pastor, e dizer assim, como se fará? O problema não é como vai se executar o milagre. O problema é você crer no milagre. Pastora, Deus, enquanto a senhora pregava, Deus falou, vai lá em Jeremias 29:11 e leia para ela completar. Vá. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é tão forte. Olha, o Senhor está dizendo assim, ó. Eu sei que no meio do vendaval de Sara e Abraão, existe aqui uma ruptura de descrença pelo tempo dos órgãos de Sara e da vitalidade de Abraão não gerar. Exatamente. Então, olhar para essa promessa parece engano. Aos olhos humanos é engano. Mas Deus, ele nunca vai fazer uma promessa a você e a mim se ele não tiver já a condição de cumpri-la. Deus nunca vai prometer algo que ele não quer fazer, né? Pode fazê-lo, pastor. Ele quer fazer, por Ele isso que ele está está falando prometendo. conosco aqui nessa manhã de uma forma forte. É E ele verdade. está falando para mim, está falando para você, que não importa. Você olha para a promessa e diz, a promessa envelheceu. A promessa é você, mas só que a oração não tem prazo de vencimento, pastor. Meu Deus, que lindo. Não há prazo de vencimento na oração, na promessa não há prazo de vencimento. Eu sei, eu creio. E eu quero dizer para vocês aqui que está escrito, que ele disse, olha, você será pai de muitas nações, eu já lhe constituí. E uma constituição é feita nos oráculos de Deus, sem retorno. A constituição do homem, humana, pode até ser rasgada, algo que não é para ser. Mas a constituição de Deus é diferente. Ele está dizendo, está nos meus escritos e ninguém tira. Eu te constituí, Abraão. Foi eu. Então, tudo que eu falei sobre você e o que você seria, está na minha constituição, está nos meus autos, está no meu livro, está assinado. Independente do tempo, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo, eu farei acontecer. É forte. Pastor, nós estamos na Constituição de Deus e ele fez uma promessa. Sim. E se nós estamos na Constituição de Deus e ele fez uma promessa, essa Constituição, ela vai entrar em pauta. Quando eu crer
Quando é que vai acontecer? Sara creu, creu, mas não era o tempo dele. Abraão creu, creu. Só que quando eles precisavam entender, e às vezes parece que Deus está querendo matar a promessa, ou matar a quem fez a promessa. E Não. por que Deus deu a Abraão um filho com 100 anos? Vou Quem repetir tenta matar a novamente. promessa é o diabo, né? Eu vou repetir novamente aqui, capítulo 5 de Gênesis. Para cumprir uma promessa, porque Deus se agradou da descendência de Sem, porque Sem cumpriu todo o princípio, e Abraão, para ser constituído, ele precisa cumprir todo o princípio. E qual é o princípio? O princípio de Sem foi, aleluia, ter seu primeiro filho com 100 anos, porque diz a lei em Gênesis 5, que os primeiros 100 anos é constituído para o trabalho dos pais, a honra da casa. Depois dos 100 anos, a Constituição diz é fora, aleluia. Por isso que o Senhor estava dizendo a Abraão, eu abençoarei você dentro e abençoarei você fora. Ele estava dizendo a Abraão, quando ele fez a promessa no capítulo 11 e 12, ele está dizendo, você vai cumprir o que a sua descendência, aleluia, atuou e teve êxito. As Vacheses vêm da descendência de Sem, e você agora, para ser constituição, você precisa cumprir. Para você ser constituído na Constituição de Deus, eu preciso, aleluia, concluir com propósito, com princípio. Eu não posso quebrar princípio, pastor. É isso que o povo não entende. Abraão precisava estabelecer esse princípio. É por isso que o anjo só chega quando ele tem 99 anos. Exatamente 99 anos. E é tão interessante, pastor, isso aqui, que as pessoas dizem assim, ó, Abraão teve Ismael, e aí? Só que quando você vai ler o texto, certo? Deus é específico demais. Abraão tem Ismael antes da circuncisão. Depois que ele tem Ismael, aí o Senhor diz assim, ó, Abraão, vem cá. Agora eu quero que você circuncise toda a tua casa, todo o teu animal, tudo que está à tua volta, você vai circuncisar. Aleluia! Quando Abraão tem 99 anos, olha que coisa linda. Aleluia! Ele está dizendo, Abraão, aleluia! Agora chegou o tempo, Abraão, aleluia! Ei, eu te constituí para tu não quebrar o princípio, porque tem muitas pessoas gerando Ismael, porque antes da circuncisão, eu quero os Isaques na minha vida, porque é o tempo da promessa. Isaac vem quando o princípio não é quebrado. Isaac vem trazendo a existência quando tudo está pronto. E eu quero declarar nesta manhã de sexta-feira, 1º de julho, que tudo aquilo que está determinado para você se cumprirá ao seu tempo, a sua íntegra. Ninguém vai tirar aquilo que é seu. Aleluia. Abraão, você está na Constituição. Pastor Marcos, você faz parte da Constituição. Meus irmãos que estão aqui, você faz parte do treinamento de Deus na tua vida. Você faz parte da Constituição. Deus te constituiu como co-herdeiro aqui nessa vida abundante. Ele te constituiu e ele te disse, essa Constituição, aleluia, lhe dará um direito de uma nova morada na casa do meu Pai. Olha aí. Ele diz, a Constituição lhe abriu, aleluia, uma oportunidade acessada através do meu filho na cruz do Calvário. Essa é a nova Constituição, a nova lei que nos permite estar na presença dele. Eu declaro nesta manhã, aleluia, que pessoas, pastor Marcos, vai ser agregado na Constituição do céu. O projeto terá, aleluia, a Constituição exata para viver o propósito
morto diante das terríveis ameaças de lhe tirar de dentro da promessa. Você será constituído Eita, na badabatai. Constituição, escrito aleluia, nos autos dele. Eu declaro nesta manhã, pastor Marco, palavra forte que o Terebasco de céu nos cantas. dá nesta manhã. A Sim. Constituição dele está em pauta aqui. E ele diz como está escrito. Olha que tudo é daquilo que está escrito, pastor. Aleluia. Como está escrito. O que Deus escreveu para você. O que foi que Deus lhe deu como herança. O que ele está falando ao teu respeito, qual é a saída, qual é os motivos certos, o que está na Constituição em seu favor, o que está na Constituição falando sobre você. A Constituição do céu olha para mim, olha para o pastor Marco e olha para você que está em casa. E ele está dizendo, a Constituição da cruz do Calvário lhe acessa, aleluia, a acessar o céu. Essa Constituição nos traz uma permanência, pastor. Essa Constituição nos traz êxito, nos traz velocidade. Ele está dizendo Aleluia, o que eu ele creio. disse lá na carta aos Éfesos 1:3. A Constituição nos foi dado porque somos Já abençoados somos. na região celestial. Olha o que a Aleluia. Constituição nos dá. A Efésios 1:3. Constituição nos dá direito de quando nos sentimos, aleluia, abatido pelo adversário, usar as armas necessárias para vencer o maligno. A Eita, Constituição nos permite avançar nesta manhã, como diz, aleluia, a Sagrada Escritura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando penso que estou fraco, estou forte. Aleluia, eu sou forte. A Constituição lhe diz, você estava sem norte, você estava perdido, mas você foi achado, você foi encontrado, você foi regido na lei da Constituição do Aleluia. céu. E ele está dizendo, se você tem promessa, a Constituição lhe dá direito. Jeremias 29:11. Tá a promessa aí. 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Planos de fazer prosperar. Aleluia. Repete aí, pastor Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é muito forte, não é não? Está selado, está oficializado, está carimbado, é selado. Aquela carta que você põe no correio e você sela. Quando você sela a carta, ela vai ser enviada. Pastor, por que nós perdemos tanta guerra? Responda aí, reverenda. Por que nós perdemos tanta guerra, gente? Por quê? Por quê? Eu quero que alguém me responda. Por que nós perdemos tanta guerra? Porque eu já vou responder. Posso ou não? Pode. Vamos ver se esse povo aqui está parado, mas vamos... Perde a guerra quem não está com as armas que precisa para lutar. E as armas da nossa fé, as armas da nossa guerra não são carnais. São espirituais em Deus, para vencer toda a fortaleza. Guerra só se perde quando não se está alinhado com ele. Exato. Nós temos toda a armadura de Deus, está lá em Efésios. Temos o escudo, temos a espada, temos o capacete, temos o calçado, temos tudo. Aí, ó, desobediência, perde a guerra. Murmuração, perde a guerra. Falta de perdão, perde a guerra. Infidelidade, perde a guerra. Ansiedade, perde a guerra. Incredulidade, perde a guerra. Medo, perde a guerra. Tem um monte de coisa que perde a guerra, né, pastor? E a promessa está lá. É o que a senhora falou. A promessa, tem gente aqui que colocou a promessa numa prateleira há mais de 20 anos, está esperando. E Deus hoje diz que é hoje que Ele vai te dar o livramento e vai te dar a vitória através de você crer nessa palavra que foi pregada aqui. Está pregado, não precisa falar mais nada. Agora, nos últimos 5 minutos, a senhora vai orar, selando, colocando selo naquilo que a senhora pregou. Todos nós estamos crendo e todos nós vamos receber a vitória. Deixa eu dizer aqui um segredo para vocês. Diga. Se eu não estiver bem alicerçada no governo de Deus,
eu vou acreditar na paternidade do diabo. Então, quem Exato. você é? É isso mesmo. Abraão está escrito e ele foi constituído. Ele estava na constituição dos altos do céu. E você? Quando nós estamos na constituição dos altos de Deus com uma promessa, nós podemos trazer à existência o que está paralelo. Chamar as coisas que já existem, como se a gente já tivesse aqui recebendo. É igual. O pastor hoje me dá a chave da minha casa. E eu chamo a existência faz tempo, viu? Tá na hora de receber, né? Tá na hora de receber. Chega Você de está ficar entendendo isso procrastinando. aqui? É isso. Então, a gente olha o quê? O que o povo estava olhando? O que Abraão e Sara olhavam? Olhava para o tempo. O tempo da velhice, o tempo dos órgãos enrijecerem, o tempo do tempo que Abraão estava com as suas forças esvaídas. É assim que as pessoas olham, pastor. Parece que olha e diz assim, o tempo está castigando você. O tempo está fazendo você perder a promessa. Não. Abraão estava dentro do tempo de Deus. E dentro do tempo de Deus, na hora dele, ele vai lhe dar força. Havia um princípio que não poderia ser quebrado. Deus não quebra princípio, meu filho. E o Você que pode Abraão fez continuar. quando Deus prometeu para ele? Deu glória a Deus. Deu glória a Deus. E Todo mundo outra aqui coisa, você devia pode escrever isso aí continuar. agora aqui. Glória a Deus para receber a bênção. Eu Então vou vamos receber. orar, né, pastor? É, mas tem que escrever aí, glória a Deus. Porque não foi isso que Abraão escreveu? Falou? Foi. Eu vou escrever aqui, ó. A senhora ficou aí meia hora pregando sem parar. E as pessoas ficaram, amém, tudo bem, mas eu vou escrever o que Abraão escreveu, glória a Deus. Aí, ó. Quem escrever glória a Deus, quando ela estiver orando, vai estar selando a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, vamos continuar com a palavra da fé. Tão bom a palavra da fé, né? Amanhã vamos estar aqui de novo. Se a senhora quiser, já está É que convocado. amanhã eu vou para Rio Preto. Amanhã Mas eu eu vou vou estar aqui. Pastor vai estar aqui, ó. Quem não segue ele, segue aqui, gente. Aqui é porque, pastor, lá, aqui na setinha não tem mais como a gente seguir o outro, não, sabia? Não. Não tem, tiraram. Vocês entenderam que glória a Deus é porque Deus... Eita, pastor Elvira, chegou o tempo, glória a Deus. Eita, Demas, chegou o tempo, glória a Deus. Ei, Etienne, chegou o tempo, glória a Deus. Escreveu, Pastor, glória a chegou o Deus, tempo. recebe. Priscila Fontones, chegou o tempo, glória a Deus. Glória a Deus. Verônica, glória a Deus, minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Vocês têm que entender, glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. Está chegando o tempo, pastor. Glória a Deus. Maria da Luz, está difícil. Glória a Deus. Cíntia, tá quase, Mônica, quase arrastando. Glória a Deus, Roseli. Carlos Santana, glória a Deus. É glória. É isso aí. Chegou o tempo, glória a Deus, filho. Amém, pastor? Vamos orar, né? E glória a Deus. Se alguém quiser me seguir, tá aí, ó. Eu fixei aí esse Instagram aqui, porque amanhã, às 8h30, em ponto, eu vou estar aqui pregando a palavra da fé. Vocês entendem? Chegou... pastor, eu estou liberando essa palavra. Chegou o tempo e glória a Deus. Eu já tomei posse desde a primeira vez que a senhora falou. Eu tô Faz feliz, muito tempo que eu não sentia tanta presença de Deus como estou nessa live aqui. Meu Deus, olhe. Feliz é quem está aqui nessa live. Então, estão inibindo nós aqui, mas não tem problema não. Não, quem tiver que achar, acha. Eu não me preocupo com isso. Foi uma luta para lhe achar, viu? Não tá aparecendo, não. O bicho não quer que as pessoas nos encontrem, mas vão encontrar. Aquele que Amém. procura, Vamos acha. orar, então. Vamos orar, Reverenda. Pai querido, nós estamos na tua presença. Terebaço de canta lamasteias. Queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque tu és fiel em todo o tempo. A tua fidelidade dura para sempre. Tua fidelidade é grande. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Fidelidade, pastor, fidelidade. Amém?
Um beijo para vocês. Obrigado, reverenda, mais uma vez. Amém. Quem não estiver nos seguindo, é só nos seguir. Amanhã, 8h30 da manhã, mais uma vez aqui pregando a palavra da fé. Vai ser forte, muito forte. E eu vou liberar tudo que eu aprendi com o Kenneth Hagin nessas palavras de fé. Amém? Beijo no coração de todos e até amanhã, se o Senhor permitir.